Senhor presidente, senhores deputados, nosso Bernard Api, com quem eu tive a alegria de conversar pessoalmente e apresentar as minhas ponderações, que as farei novamente durante esse processo de debate. Acho que a primeira questão é ter clareza de que nós não estamos discutindo aqui uma reforma tributária. Essa proposta está longe de ser uma reforma tributária. Reforma tributária pressupõe a discussão de todos os tributos. Imposto é espécie do gênero tributo. Imposto sobre consumo é subespécie do gênero tributo. Portanto, nós estamos discutindo uma subespécie do sistema tributário nacional. E a justificativa da proposta deixa isso de forma muito clara. Leio. Sumária dos problemas do sistema brasileiro de tributação de bens e serviços. Introdução. A reforma da tributação sobre o consumo no Brasil. Então, o objetivo dessa proposta não é reformar o nosso sistema tributário. O objetivo dessa proposta é unificar os impostos e uma contribuição de consumo. Isso está muito longe de ser reforma tributária. Quando nós discutimos reforma previdenciária aqui, nós não discutimos só RPPS, ou só RGPS, ou só a União, ou só os estados. Nós discutimos tudo. A reforma de um sistema, de um modelo. E acho que esse espírito reformador que o Congresso tem hoje não pode ser desperdiçado, concentrando a possibilidade de fazer uma reforma tributária numa reforma simplesmente de alguns impostos e de uma contribuição de consumo. Até porque, a despeito do encantamento com a questão da simplificação do nosso regime tributário, a complexidade não é o maior problema do nosso regime tributário. O maior problema do nosso sistema tributário é a regressividade. É um sistema absurdamente regressivo, em que os mais pobres comprometem muito mais da sua renda com o pagamento de imposto, de tributos, do que os mais ricos. E por que ele é extremamente regressivo? Porque o Estado brasileiro abre mão de cobrar tributos sobre propriedade, abre mão de cobrar tributo sobre renda e insiste em cobrar tributos sobre consumo, sobre folha de pagamento. Portanto, o que nós estamos fazendo aqui é reformar os impostos que os pobres pagam e não reformar os impostos que os ricos pagam. É isso que nós estamos fazendo aqui. Ah, porque mexer no imposto de renda é mais difícil. Mas vamos enfrentar um tema difícil. Mexer na Previdência era muito difícil. E nós enfrentamos, todo o sistema previdenciário nacional. Então, acho que nós não podemos perder a oportunidade de fazer um debate mais amplo sobre o nosso sistema tributário. E quero dizer que, sob esse aspecto, a PEC 110 avançou bem mais. A PEC 110 propõe algo que é fundamental, a extinção da CSLL incorporando no imposto de renda. Isso é fundamental para o Pacto Federativo, porque CSLL é imposto de renda na essência, imposto de renda de pessoa jurídica. A transferência do imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação da competência estadual para a federal, com arrecadação integralmente destinada aos municípios. Isso sim é enfrentar a questão do Pacto Federativo. A ampliação da base de incidência sobre o IPVA, para incluir aeronaves e embarcações integralmente destinadas aos municípios. Isso sim é melhor equilibrar o Pacto Federativo. A autorização de criação de adicional do IBS para financiar a Previdência Social. A criação de fundos estaduais e municipais para reduzir a disparidade de receita per capita entre estados e municípios. São propostas contidas na PEC 110 que nós precisamos incorporar nesse debate. Eu, inclusive, espero que a PEC 110 chegue aqui para que a gente possa fazer um debate mais amplo. Até porque nós estamos discutindo que todos os bens e serviços terão uma alíquota única. Mas os ganhos de capital não.
Não, porque daí não dá para mexer, é imposto de renda, não, vai criar muita confusão, vamos só unificar aqui o consumo. Nós não podemos fazer a opção de só tratar dos impostos que os pobres pagam. E mais do que isso, transformar um sistema que já é regressivo num sistema mais regressivo ainda. E eu não tenho dúvida de que esse é o efeito do atual modelo proposto. Mas o cidadão vai saber quanto ele paga de imposto. É verdade. O cidadão que anda de ônibus, que hoje paga na tarifa 5% de ICMS, ou um pouco mais, porque tem uma parte ali que ninguém sabe mesmo, vai saber claramente que ele paga 25%, 30%, quanto fica a alíquota do IBS. E há uma outra questão que, para mim, é fundamental. O Brasil é um país de dimensões continentais, com desigualdades regionais profundas. Se a guerra fiscal nos fez algum mal, ela fez um bem. Ela distribuiu minimamente a indústria no território nacional. Ela desequilibrou o Pacto Federativo. E antes ele era equilibrado, por um acaso? Antes da guerra fiscal, nosso Pacto Federativo era equilibrado? Era mais desequilibrado ainda. A atividade industrial, que é a atividade que tem massa salarial, que agrega valor, toda concentrada em determinadas regiões. Nós não podemos abrir mão desse mínimo de distribuição da indústria na indústria no território nacional. Todos os países de dimensões continentais, capitalistas, liberais do mundo fizeram isso. Políticas de incentivo para diminuir desigualdades regionais. Portanto, eu quero aqui fazer uma ponderação e não tenho dúvida da boa intenção do deputado Baleia Rossi, que é o autor da proposta, o signatário da proposta. Mas nós não podemos perder a oportunidade de, num processo de debate da reforma tributária, debater o futuro do país. Se nós podemos debater um mecanismo, e aí eu tenho até minhas dúvidas de que essa proposta vai enfrentar a questão da complexidade, durante 10 anos nós vamos ter o atual modelo, que é altamente complexo e altamente contencioso, convivendo com o outro. Então, pelo menos nos primeiros 10 anos, a complexidade vai ser muito maior. Nos próximos 50 anos, nós vamos estar discutindo ainda a compensação dos estados e municípios. Daqui a 50 anos, nós não temos ideia do que vai ser o mundo do ponto de vista econômico. Daqui a 50 anos, nós não temos uma ideia de como vai ser cobrar imposto de bens e serviços. Não temos a mínima ideia. Hoje a gente já tem dificuldade de entender como é que cobra certas coisas. O cidadão que anuncia na OLX, o Uber, a gente está o tempo inteiro nos deparando com essas dificuldades do mundo moderno. Então, eu acho que restringir o debate desta comissão num debate de unificação de alguns impostos e uma contribuição sobre consumo é diminuir a possibilidade do país enfrentar objetivamente o grande vilão do nosso sistema tributário, que é a regressividade. Se nós pudermos fazer uma transição de 10 anos dos atuais impostos para o IBS, nós podemos fazer uma transição lenta, gradual, equilibrada da carga tributária, hoje absurda, sobre o consumo e sobre a folha de pagamento, para a renda e a propriedade. Vamos discutir isso aqui. Qual é o mecanismo que nós podemos construir para isso? Se nós sairmos desse processo sem entregar ao país um sistema tributário menos regressivo, desculpem, nós teremos feito muito pouco.